Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Miqueias. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede-lhe discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos que o livro de Miqueias está dividido em 9 partes, 9 temas que estão distribuídos aí por 7 capítulos. Então nós vamos dar início hoje ao estudo propriamente dito do livro de Miqueias, que, como nós já vimos, é bastante rico em sua teologia. Vamos lá. O verso 1 do capítulo 1 fala sobre a introdução. Miqueias não era uma pessoa da cidade, era uma pessoa do campo. Como assim do campo? Sim, porque ele diz no livro que ele é de Moresete. Moresete, imagina-se, ficava a cerca de 30 ou 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Então, se o amado observar aqui, nós temos Jerusalém, aqui nós temos Maressa e Moresete ficava perto de Maressa. Onde especificamente? Nós não temos certeza, porque ainda não foi encontrado o local exato de Moresete. Nós sabemos que fica naquela região ali, portanto, 30, 40 quilômetros de Jerusalém, indo em direção à cidade filisteia de Gate. Ele fez profecias contra Samaria e contra Jerusalém. Então, as profecias de Miqueias não foram só contra Jerusalém, não foram só contra Samaria, ou seja, ele está falando tanto do reino do norte quanto do reino do sul. E antes da queda de Samaria, ele já estava fazendo as suas profecias. Diz na época de Jotão, Acás e Ezequias. Jotão, ele começa a reinar com 25 anos mais ou menos, e ele reina por mais ou menos 16. Então ele começa em 750 e ele vai até uns 735, mais ou menos. Nesta época haviam os profetas Isaías, Oséias e Miqueias. Acás, filho do Jotão, iniciou aos 20 anos o seu reinado e reinou por mais ou menos esse mesmo tempo que o seu pai, 16 anos, em 735 até uns 719, mais ou menos. O profeta principal desta época foi Isaías e, é claro, Miqueias, como nós vemos. Ok, após Acás, nós temos Ezequias, o seu filho, que reina com 25 anos desde 729, junto com seu pai, até 697. Durante o seu reinado foi que Senaqueribe cercou Jerusalém em 701. Uma outra questão bastante interessante de Ezequias é que ele foi cometido de uma doença fatal e o profeta Isaías foi até ele e disse: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Deus, então, ouvindo a oração de Ezequias, lhe restaura a vida e lhe dá mais 15 anos de vida. E se o amado lembra, o sinal foi o retroceder da sombra do relógio em 10 graus. Mas ele não foi tão bonzinho assim, porque logo em seguida do seu restabelecimento ele recebe uma comitiva de Merodach-Baladã, que tinha recém-assumido o governo da Babilônia. E aí Isaías volta ao palácio e diz: olha, você fez isso de errado e, portanto, o Senhor vai levar
todas as tuas riquezas e todo o povo, inclusive os teus filhos, para o cativeiro em Babilônia. Amados, aqui embaixo então o mapinha onde está, e este é o aspecto da região de Moresete, onde Miqueias nasceu. Bom, vamos lá. A partir do verso 2, nós já iniciamos com as profecias. E aqui ele começa falando com ouvir. Quando ele fala em ouvir, chamar, né? Quando ele fala em ouvir, este ouvir não é um verbo só de escutar, mas é um verbo de escutar com bastante atenção e também com o intuito de obedecer. Deus aqui começa a falar ao profeta que ele vai ser ao mesmo tempo a testemunha e o juiz de acusação do povo. Então, veja que coisa terrível nós temos aqui, que o juiz é o Senhor, mas ele também é testemunha. A razão desta chamada de atenção é a transgressão do povo. Na verdade, os seus pecados é que fizeram com que o Senhor fosse levado a julgar. Esses pecados podia ser a idolatria? Num primeiro momento, sim. Antes da reforma de Ezequias, poderia até ser. Mas depois da reforma de Ezequias, nós tivemos outros pecados, como a opressão que os ricos faziam em relação aos pobres e os males desta urbanização, desta descaracterização das pessoas. O Senhor aqui vai ser apresentado como um guerreiro que está andando sobre os altos, como se ele estivesse pisando, espremendo todos os povos contra os pés, como a gente faz quando amassa a uva com os pés. Os altos aqui eram os lugares dedicados à adoração dos deuses e das imagens. Portanto, num primeiro momento, é a própria idolatria que está sendo tratada. O juízo era contra Samaria e Jerusalém. Samaria, capital do reino do norte, Israel; Jerusalém, capital do reino do sul, Judá. Os reis andavam como fora do caminho. Os reis viviam nestas cidades, mas eles estavam fora do caminho. Por que então o juízo é contra as duas cidades? Porque era o local onde os reis viviam, onde os príncipes viviam e aonde acontecia a maior parte da prática religiosa inconveniente, ilícita, proibida, ou seja, a idolatria acontecia. O juízo contra a cidade era um juízo contra todo o povo, né? E ele chega a falar de prostituição. Prostituição é uma forma de idolatria que é chamada de prostituição porque era uma adoração idólatra, que inclusive envolvia rituais de prostituição. A reação que Miqueias tem aqui é uma reação de desespero, é uma reação de pranto, porque ele está vendo o que vai acontecer lá na frente. Tanto é que ele vai agir como uma parábola viva. Como assim uma parábola viva? Ele começa a andar despojado de todas as suas coisas e nu. Isto estava querendo demonstrar para eles, era como se fosse um simbolismo do que iria acontecer com o povo: a destruição e o cativeiro. O cumprimento disso vai acontecer em Israel em 722, quando Sargão II captura e leva capturados, cativos, mais de 27.000 pessoas. De tal maneira que o profeta fala em que chacais e avestruzes estarão naquele lugar, habitando aquele lugar.
Ora, um chacal e uma avestruz são animais de lugar desabitado, não é de cidade. É de lugar ermo, é de lugar perdido, é de deserto, desabitado. Portanto, ele está dando aqui simbolismos do que iria acontecer. Existe também, do verso 10 até o verso 16, a previsão de que o julgamento ele não vai ser apenas de Jerusalém e de Samaria. Ele fala de outras cidades também. E eu fiz aqui um esqueminha para que o amado pudesse entender e reconhecer algumas cidades que estão sendo mencionadas ali com o seu significado, o significado do nome da cidade, para que se perceba qual foi a intenção do autor em fazer esse tipo de coisa. Então ele começa a falar de Gad. Gad significa notícia ou anunciação. Depois ele fala de Safir, que é um ornamento ou vista esplêndida. Depois ele fala de Bet-Ezel, que significa vizinha ou casa de separação. Presta bastante atenção no nome das cidades e no seu significado, porque isso tem sentido simbólico na profecia. Depois ele fala de Laquis, o Laquis, que se chama corrida de cavalos, né? Akzib, fonte mentirosa ou de engano. Bet-Leafra quer dizer casa do pó. Zanã, partida ou saída. Marot, lamento amargo. Moreset Gat, veja lá, Moreset é a cidade dele. Moreset Gat, portanto, Moreset ficava perto de Gat. Moreset Gat, noiva de Gat. E Maressa, que nós vimos na imagem ali, o local onde ela ficava localizada, que ficava perto de Moreset, conquista ou hereditária. O que ele quis fazer com isso? Todas as cidades estão localizadas nesta região aqui, no que a gente chama de Cefelá, que é esta planície que fica entre as montanhas de Jerusalém, essa aqui, os montes de Judá, até o mar. Então aqui nós temos uma planície. Perto do mar, as cidades filisteias. E aqui distribuída aquelas cidades que nós acabamos de ver. É um jogo de palavras. Que quer dizer o quê? Quer dizer que o julgamento vai acontecer. E aquelas palavras são palavras-chave deste julgamento. Ele fala também em calva. A calvície ou a calva podia ser uma condição hereditária, mas podia ser também uma prática de rapar o cabelo. E a calva, né, era formada assim, era uma prática quando houvesse pranto, agonia, quando houvesse uma situação de desespero e de tristeza. Portanto, eles ficariam calvos, eles estariam passando por uma época de pranto, por uma época de desespero. O povo achava que, com as reformas que estavam acontecendo, eles estavam livres de qualquer tipo de coisa. Por quê? Se eles tivessem deixado a idolatria, então Deus estaria de bem com eles e tudo iria bem. Só que não era assim, não funciona assim, porque a regra ela implica na observância de outras coisas, como por exemplo o respeito à justiça social. Eles estavam achando que havia segurança, mas não havia. Eles achavam que eram seguros porque eles eram descendentes de Jacó e Deus não iria fazer nada contra a aliança, contra os descendentes de Jacó.
Em segundo lugar, eles fizeram um avivamento há pouco tempo, então eles estavam numa fase de riqueza, achava que Deus estava com eles incondicionalmente. Mas esta segurança era fraca, era frágil, porque eles não observavam justiça social, porque eles não respeitavam as pessoas. Observar a cerimônia, os sacrifícios no templo, tudo isso não era suficiente. Deus exigia obediência e não sacrifício. Isso nós já vamos observar que Deus está falando desde o tempo de Samuel. Falou isso para Saul. O que eu exijo é obediência e não sacrifício. Portanto, essa profecia era contra os poderosos, que oprimiam os pobres, que oprimiam os desamparados. Eles agiam como se eles estivessem acima de qualquer lei ou qualquer moral. A origem desta opressão é a cobiça. Se o amado lembra, um outro rei fez algo super pior. Lembram como Acabe tratou Nabote? Porque ele estava de olho na vinha de Nabote? E ele tomou o campo de Nabote, matando, despedaçando Nabote? Então aqui o que nós vemos é o mesmo sentimento, é o mesmo raciocínio de cobiça. E, portanto, Deus está avisando que ele vai julgar. Como Acabe foi destruído pelo que ele fez com Nabote, muitos agora serão destruídos exatamente como por conta do que eles estavam fazendo com os pobres. Havia violência, havia opressão, havia dano, engano, ruína. Os nobres estavam tirando tudo dos pobres. E do mesmo jeito que eles faziam que os pobres perdessem os seus bens materiais, eles também perdiam a liberdade, porque eles não tendo bens, como é que eles iriam sobreviver? Eles se faziam escravos, portanto eles perdiam a liberdade. E às vezes isso não era suficiente, eles acabavam morrendo de fome, por necessidade. A mesma coisa Deus iria fazer. O rico não estava se importando em tirar as coisas das pessoas. Eles tinham cobiça, eles queriam mais, nada era suficiente. Então Deus iria aplicar uma pena, a pena de talião. O que é essa pena de talião? É olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, vida por vida. Deus iria colocar a canga do animal no pescoço deste povo. Ele iria tirar casa, campo, riqueza, iria levar para o cativeiro, colocando uma canga de animal para ser levado para o cativeiro. Isso aconteceu quase 100 anos depois, quando a Síria e Babilônia fizeram todo a exportação, né? O cativeiro dos israelitas e dos judeus. Eles deportaram todos eles, eles viraram exilados na Síria e na Babilônia. Portanto, isso efetivamente aconteceu, como nós vimos no quadro do vídeo passado. Ele iria lançar o cordel. Cordel era uma forma, eles tinham uma corda com determinado valor, como se fosse um metro hoje em dia, uma trena hoje em dia. Eles usavam isso para demarcar o limite da propriedade. Mas as pessoas não estavam mais respeitando isso, eles não estavam mais respeitando os marcos, eles pura e simplesmente tomavam tudo, né? Eles não concordavam com aquilo que Deus tinha mandado fazer. A limitação agora, o lançar o cordel, não é feita por eles, vai ser feita pelos inimigos. Deus estava dizendo que eles deveriam andar retamente, eles deveriam andar corretamente.
beneficiando, portanto, aqueles que andam de acordo com a sua vontade e aplicando juízo àqueles que não usavam de misericórdia para com os pobres. Tá? O 20 não estava concordando, né? Deus é fiel à aliança, Deus é misericordioso. Portanto, o problema aqui é retidão, o problema aqui é justiça. Né? Eles faziam o que era pior, o que era proibido, era roubar inclusive a capa. O que é essa capa? Capa é a coberta que o pobre usava à noite. Então o profeta está falando aqui de roubos que eram pequenos, porque os pobres não tinham muita coisa. Mas o pouco que eles tinham, a capa que eles tinham, estava sendo roubada. A terra que eles tinham, a forma de sobrevivência que eles tinham, estava sendo roubada. Eles tratavam o povo com brutalidade. Eles tratavam o pobre, o desamparado, sem misericórdia. O que eles estavam fazendo é tirar a glória dos filhinhos. O que é tirar esta glória? É tirar a honra, é tirar a dignidade que Deus conferiu a eles. Eles quem? Os órfãos e as viúvas, que eram a proteção da lei. Eles tiravam o privilégio de pertencer ao povo de Deus, tiravam a oportunidade de adorá-lo, porque é tirado dos filhos toda essa dignidade, esta honra, porque eles eram vendidos como escravos, portanto eles se tornavam indignos. Portanto, eles despejavam os pequenos, as viúvas, e a justiça de Deus iria despejar estes nobres. É interessante que o povo de Deus, quando entrou na terra prometida, eles vingaram a justiça de Deus, combatendo contra os cananeus que contaminaram a terra com idolatria e abominação. E agora o que acontece é que estes povos que eram idólatras estavam sendo utilizados para limpar a terra que foi contaminada com idolatria, violência e imundícia pelo próprio povo de Deus. Portanto, eles seriam expulsos da terra. A ironia do profeta aqui é que os falsos profetas falavam de satisfação, de prazeres, mas estavam deixando o povo sem alimento espiritual, sem exortação para fazer o correto, sem absolutamente nada disso. E, portanto, o Senhor haveria de tomar as suas providências. A libertação depois do cativeiro vai ser prometida sim. Existe libertação depois, mas antes deve haver o julgamento e a condenação. Portanto, Miqueias fala na volta do cativeiro, um segundo êxodo. Tá? Mas a justiça de Deus exige que antes desta volta, deste êxodo, eles passem pelo julgamento, eles passem pela condenação. Deus é fiel, sim. É misericordioso, sim. Então, meu amado, haveria de conservar uma porção do povo. Esta porção seria congregada e é nesta porção que o Messias iria governar, que ele iria subir adiante do remanescente. Então, há uma promessa de Messias, há uma promessa de um novo êxodo. Amém, meu amado? Bons estudos.